Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, a gente acabou de ver essa parte de síntese sonora agora, então eu vou trazer para vocês alguns vídeos agora onde eu mostro plugins e VSTs que eu acabo utilizando aqui durante o dia a dia produzindo, que eu acho que pode ser interessante para acrescentar na produção de vocês aí. Bom, no geral vão ser vídeos que eu mostro o overview dele ali, né? O que você encontra, né? Dentro de cada plugin ou VST e alguns exemplos do que utilizar, né? Como utilizar, principalmente focado no Psytrance em geral, né? Mas enfim, síntese aplicando ele da maneira mais corriqueira que a gente está habituado, mas para dar um exemplo mesmo do que tem ali dentro. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre o Kilohertz Phase Plant, que é um VST muito bacana. Ele é bem parecido com o Vital, para quem já viu o Vital, né? Posso até fazer um vídeo depois sobre ele, mas ele tem essa construção onde você pode meio que montando o seu próprio synth, você vai acrescentando osciladores e modulações, efeitos da maneira que você achar, basicamente aí quanto o seu PC aguentar, né? Então, ele é bem bacana nesse sentido, tem bastante coisa dentro dele ali, então não vai dar pra fazer ver tudo sobre ele, né? Como eu falei, vai ser só mais ou menos mostrar ali o que tem dentro dele, né? Não dá pra passar passo a passo de cada coisa, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, bom, acredito que seja isso. Eu vou, por final do vídeo, eu deixei ali uns presets, né? Assim, né? Uns exemplos dos presets que eu fiz, que inclusive vão estar disponíveis para vocês adquirirem aí, o link vai estar na descrição. Ahn, enfim, são sonoridades que dá para vocês alcançarem com ele. Basicamente é só vocês explorarem bastante ele, trabalhar principalmente essa questão dos efeitos que tem bastante ali, como vocês vão ver, que vocês vão alcançar um resultado bem legal, certo? Bom, os links vão estar na descrição aí, tanto dos presets do Faceplant, como os do vírus, dos bancos do vírus e o do Sample Pack que já foi lançado já. Então, caso vocês queiram adquirir e ajudar o canal, o link vai estar na descrição. Fora isso, eu peço para vocês se inscreverem aí no canal, que a gente está chegando a quase 2.000 inscritos. Isso é muito legal, fico muito feliz com todo o apoio de vocês. Espero fazer vídeos cada vez melhores. E, bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, galera, esse aqui é o Phase Plant, então, da Kilohertz. Ele é bem bacana, ele, assim, parece bastante com o Vital, né? Pra quem conhece o Vital, obviamente, né? Posso até ver, de fazer um vídeo dele mais pra frente. Mas eles são bem similares nessa questão de você criar o seu próprio synth, né? Você pode adicionar quantos geradores de sons, efeitos e moduladores aí, basicamente o seu CPU aguentar, né? Então, ele é muito legal, muito interativo assim também. Eu vou então dar uma passada por cima assim, né, um overview, né, mostrar para vocês o que vocês encontram nele. Obviamente não dá para ir super detalhado porque tem bastante coisa, mas vou mostrar assim o que é possível fazer também, né? E vou passar por outros dois presets que eu fiz do banco de presets que eu vou acabar disponibilizando para vocês adquirirem, para vocês terem ideia do que dá para ser feito, né? Alguns exemplos assim, mas o ideal é vocês explorarem a criatividade de vocês. Tenho certeza que vocês vão alcançar um resultado muito bom com ele, porque ele é bem legal. Então vamos lá. Na questão dos geradores de sons aqui, nessa parte de geradores, então você tem alguns tipos, né, para que você pode criar efeitos e utilidades aqui. Vamos passar aqui nos geradores de som primeiro. O analog é basicamente o que você encontra em todos os synths por aí, né? Você vai ter os quatro tipos de onda mais comum, né? Então, só dar uma passadinha aqui. Bem tranquilo, você tem um sync aqui que funciona bem legal também. E também uma parte de unison que é muito interessante, né? Esse detune dele funciona de uma maneira bem legal, vou mostrar para vocês também. O resultado é bem bacana. E quando você abre ele, já vem com um output aqui, que basicamente tem um envelope e para onde ele está indo esse sinal, né? Porque aqui no caso, como vocês podem ver, a gente tem essas lentes de efeito aqui, a gente pode carregar. Então você consegue definir para onde mandar já direto esse som que você está gerando. Isso é interessante, você pode fazer mandadas paralelas, né? No caso, então, por exemplo, se você criasse um outro gerador de som aqui, no caso, né? Aqui e um output para ele. Você poderia mandar um para cada lugar, né? E aí fazer com que eles recebessem efeitos em paralelo. Então, e aí somassem somente no final. Isso é bem interessante. Bom, é bem legal aqui também a questão de atalhos para mostrar para vocês.
Vocês podem pegar e duplicar o canal aqui, duplicar o que você está trabalhando, né? Somente você clicar com o Ctrl em cima, ele já multiplica. Se você clicar com o Alt, ele insere o que você tiver nessa sessão, né? Seja um outro gerador de som, um efeito, logo na sequência, né? Que nem no caso do filtro aqui. Bem tranquilo, né? Então, parte de analog bem legal. Aqui também vocês conseguem ter a parte de noise. Noise não tem muito segredo, né? Tem 3 tipos de noise aqui. Super simples. Aqui também a parte do sampler, essa é muito, muito legal, porque vocês contam com um tanto de sample que ele já manda aqui, né? Que tem bastante no caso, né? Coisas bem legais pra vocês trabalharem, mas você pode download no seu próprio sample. Bom, esse sample aqui, ele original é assim, né? Are we alone in the universe, or are we not? In either case, the idea is quite staggering. Bom, e daí dá pra vocês pegarem, trabalharem, mudarem, assim, bastante ele já na parte daqui, né? Vocês podem loopar ele, pode ativar o Unison também, e, bom, e começar a explorar, obviamente, todos esses parâmetros são moduláveis, como eu vou mostrar pra vocês já já. Mas só pra vocês terem ideia, vamos ver se a gente consegue uma coisinha bacana aqui dele. Are we alone in the universe, or are we not? In either case, Bem interessante. Nada muito assim, né? Só para ter ideia. Vocês podem com certeza mapear todos esses botões e adicionar efeitos ali para modificar. Mas para vocês terem ideia mesmo. E aí, temos também a seção de Wavetable, que é bem legal também. Conta com bastante ondas aqui, né? Para trabalhar. FMs, modulators. E teria como... Vocês têm que dar uma exploradinha, mas vamos pegar, sei lá, por exemplo, a Spectral só pra gente dar uma ouvida. Esse Harmonic Blend aqui, por exemplo. Vamos ver como ele soa. Certo, bem legal. Aí fora isso, essa parte mais aqui que você tem dos geradores, né? Você pode adicionar grupos, também fazer novos grupos, se você quiser, com outras ondas, outputs aqui, para depois então pegar e misturar eles aqui na parte de lane, né? Isso é bem legal. Na seção de efeitos aqui, temos muitos efeitos para trabalhar. Distorções, EQs, tipos de delay, phaser, pitch shifter, frequency shifter, são bem interessantes, não dá pra gente passar, senão o vídeo ficaria muito longo, né? Passar um por um aqui, mas é bem legal. Nos exemplos dos presets ali eu acabo mostrando uma coisinha ou outra pra vocês, mas um dos mais interessantes me chamou a atenção é esse Snap Hip aqui, que basicamente você tem alguns presets aqui, né? Mas o interessante é que se você entrar aqui, ele mostra exatamente o que está acontecendo. Então você pode pegar e adicionar é como se fosse um outro chain de efeitos dentro do chain de efeitos, né? Dentro da lane ali. Você pode pegar e acrescentar quantos você quiser aqui, pelo que deu para entender também, e usar eles de uma maneira combinada, o que é muito legal, né? Vamos ver esse aqui, por exemplo, o que ele está falando. Isso aqui é um delayzinho no gate ali. Interessante, né? Bom, enfim, temos muitos aqui para vocês experimentarem aí, né? Bem legal. Bom, enfim, na parte de modulators, temos aqui basicamente tipos, né? Tipo de LFO, no caso tem envelope, LFO, um random,
que já meio que um sample em hold aí, né? Já meio que pré-setado, então você não consegue mudar muito ele ali, né? Basicamente um pouco do formato da onda. Ah, mas e aqui tem o rate dele. O LFO dele é bem interessante, porque aqui além dos padrões normais, né, dos outros normais que você tem alguns tipos de arpejo, one shots e woods, que, bom, independente do que você selecionar, você pode selecionar qualquer um, o LFO ele é editável, o que é bem legal. Então, por exemplo, você pode colocar o grid aqui até 128 steps, né, que é bastante coisa, e aqui você pode subir bastante, né, nessa questão da mudança que ele vai fazer, né? Quanto maior isso aqui, maior vai ser a mudança que ele vai alcançar, né? A divisão que você vai poder fazer essa mudança, né? Porque a gente está indo de 0 a 100%, obviamente, né? Mas você consegue limitar ali, né? Definir quanto melhor você vai, quanto mais preciso vai ser, né? Essa modulação. Então isso é bem bacana. Tem um imãzinho aqui que você consegue desenhar, né? Vamos diminuir um pouco aqui, senão vai ficar complicado para nós. E você consegue, ele já vai meio que setado direitinho ali, bonitinho no grid. Então, bem fácil de trabalhar, bem legal. Então, bom, aí questões da Note, né, que você pode definir do jeito, como se fosse um keyfollow, né, para você setar, para você automar. Para automar é muito fácil, para automar, né, para modular é muito fácil. Basta você pegar e clicar no maisinho, né? E aí ele já vai te dar todas as opções do que é modulável ou não, né? Então vocês podem ver que você pode modular praticamente o synth inteiro. Então, por exemplo, aqui vocês têm esse sample and hold, né? Vamos fazer o padrão, né? Vamos tacar ele no pitch aqui, né? Então, aqui você controla o tanto da automação, você pode controlar tanto por aqui quanto por aqui. E aí aqui funciona como um LFO normal, né? Então você tem a questão do amount dele, quanto que ele vai atuar ali, né? Quanto que ele vai mexer. Aqui você tem um rate que pode ser sincado também com o tempo do projeto. Então, basicamente, muito simples, muito fácil de mexer nele. É bem legal. Poderia, por exemplo, tacar um outro aqui, sei lá, esse random para poder modular, ou talvez o formato, né? O frame da wavetable, né? Já sou de uma maneira já sou bem legal, né? Então, e poderia continuar adicionando efeitos aqui, tem os efeitos bem legais, né? Para poder acrescentar. Esse ring mod dele é bem legal, ring modulation, vamos ver como é que ficaria esse com o que já está acontecendo. Bem interessante. E aí, além disso, ele conta ainda com uma seção de macro aqui, que são 8 macros que dá para você pegar e endereçar, né, vários parâmetros para um knob só. Então, conforme você mexe esse knob, ele vai mexer então vários outros. Então, digamos que eu vou mexer no amount desse aqui um pouquinho, né? Vou pegar, vou controlar um modulator aqui e talvez o shift aqui, né? Que esse shift nele é como se fosse o chorus do Serum, para quem tá acostumado a trabalhar com Serum, mas é como se ele mexesse no pitch de maneira linear, né? Ele não vai trocando de semitom ou de oitava, ele vai de uma maneira mais linear, assim, subindo o pitch. Então vamos ver, por exemplo, tá tocando assim, né? Vamos ver quando a gente mexer o macro, o que ele faria. Bom, bem legal, né? Então, uma coisa que é um detalhe que eu vi, pelo menos, acredito que não sei se para todo mundo sirva assim, né? Aqui no Cubase, para você automar alguma coisa, né, você precisa ter esse macro endereçado, né, para você poder tocar ele ali automando, porque senão se você for direto modulando, por exemplo, o filtro aqui assim, pelo menos no Cubase, ele não foi, né? Então fica a dica aí para quem quiser automar, no caso, dá uma olhadinha aqui, mapear, por exemplo, mapear esse aqui para cá, né? Mapearia
cutoffzinho aqui, ele tá no 2 aqui, muito simples, faria assim, aqui, e aí você teria o cutoff aqui, né? E aí você teria ele mapeável, né? Vou te dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês verem, né? Então estaria aqui funcionando normal. Bom, só para vocês terem ideia aí, né? Para vocês lembrarem qualquer coisa no Cubase, é assim que funcionou a automação, certo? Tem mais uma coisa que é bem interessante falar dele, né? Que é esse audio rate modulation, né? Modulação de áudio, né? Porque isso aqui é tudo com LFO, né? Fontes que não são muito audíveis. Então, ele tem a opção de você modular com o próprio áudio, né? Então, por exemplo, vou abrir um novo só para vocês terem ideia aqui. Vamos abrir dois analog, né? Então aqui no caso eu quero um oscilador simplesmente só para poder mandar o sinal, né? Igual a gente tá acostumado a fazer. Então você vê que ele gera esse botãozinho verde aqui, né? Então você vai clicar nele, ele vai dar as opções aonde ele é modulável. Então, por exemplo, eu vou usar esse oscilador aqui para modular esse aqui, né? Então ele tá soando assim, né? Quando a gente modular, né? Então basta clicar, selecionar o tanto, você já vê que já muda automaticamente ali, né? E essa parte é bem legal também dele, que ele é extremamente visual, né? Tudo que você faz, ele pega e dimensiona ali, então você consegue ter bastante ideia do que está acontecendo. E isso ajuda muito. Então, bom, vocês podem ver, já está modulando ali, vamos ouvir como está saindo agora. Bom, o famoso clássico FM aí, né? Então, muito tranquilo de trabalhar com ele. Aí vocês poderiam definir botar um filtro aqui direto se vocês quisessem, né? Ou botar o próprio filtro aqui. Ele tem algumas opções de filtro que dá pra vocês explorarem aí. Vamos só ver se aqui ficaria pro filtrinho, né? Se ficaria bom. Bom, algumas coisas só para ter ideia aí. Isso é só para ilustrar, galera. Mas, bom, basicamente é esse, assim, um overview sobre ele. Não tem mais muito segredo. Aqui embaixo, bem legal, tem um Master Pitch, que ajuda bastante também em algumas coisas, né? É bom para dar uma exploradinha aí, às vezes, eu acho bem interessante. Fora isso, então vamos dar uma olhadinha agora, só passar por dois presets aqui, para vocês terem ideia, né? E vou mostrar algumas sonoridades que dá para alcançar com ele, né? Então vamos lá. Bom, galera, esse aqui é um dos presets que tá aí vai estar disponível, né? Bem simples, sem muito segredo também. Bem tranquilo, né? Como vocês podem ver aqui, basicamente só um LFO atuando ali no pitch, né? O rate aqui não tá sincado, né? Mas é porque ele tá super rápido ali no caso, né? Ele tá dando ele acaba dando essa textura, né?
poderia pegar e tacar esse random para controlar qualquer outra coisa, no caso, né, que ele tá controlando o pitch, eu poderia tacar esse random para controlar o sync, que nem tá aqui, né, ele tá só desativado, mas acho que daria um resultado bacana. Bom, mostrar pra vocês isso aqui, esse computer ativo no caso também, vocês terem a questão dos efeitos também, que é bem legal, não tem muito segredo. Basicamente phaser, chorus, pra vocês misturar bastante coisa e ó, você tem um resultado muito legal, né? Tem mais uma coisa muito interessante dele que eu acho que vale a pena falar. Caso você esteja ali e tal de boa, querendo dar uma descansada na produção, né? Você pode pegar e abrir o Phaser Invaders. Esse aqui é uma das melhores partes do Phase Plant que eu vi até agora. Brincadeiras à parte. Mas enfim, muito legal. Ele é uma baita ferramenta. Eu vou deixar para vocês agora então uns exemplos de alguns presets aqui, né, que tem feito. Que acho que vale a pena vocês ouvirem aí e tal. Esses presets vão estar disponíveis aí para vocês adquirirem. Vai estar aí no link na descrição. Bom, e vamos mostrar para vocês como eles são, passando por eles aqui. Bom, galera, acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para entender ali como funciona o Phase Plant, que vocês conseguem encontrar nele, né? E a sonoridade que é possível alcançar também. Ele é bem bacana, como vocês viram, dá para vocês têm basicamente infinitas possibilidades ali. Basta
trabalhar ali direitinho, explorar a seção de efeitos, né? Que é bem legal. Como vocês viram, tem bastante coisa. Eu tenho certeza que vocês vão chegar num resultado bem bacana. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu respondo vocês. Mas no demais, acredito que seja isso. Para os próximos vídeos, acredito que eu vou continuar trazendo outros plugins e VSTs aqui que eu acabo utilizando, né? Que eu acredito que seja interessante para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima.